O Banqueta de hoje é com o deputado estadual Grego da Fundação. Deputado, queria agradecer a presença sua, o senhor aqui, abrindo para o canal da TV Banqueta aqui. Vai ser, com certeza, um bate-papo muito interessante pelas causas que o senhor defende. Eu que agradeço, uma alegria até o garçom participar com você desse programa e dizer que aqui é de Nova Lima para o mundo. Isso aí. Deputado, da onde que surgiu o apelido Grego da Fundação? O apelido grego vem do fato de eu ser de descendência grega. Meu pai veio da Grécia em 1960, com 20 anos de idade, logo após prestar o serviço militar. E o da Fundação foi adquirido depois de uma prestação de serviço voluntário na Fundação Cristiano Varela, o hospital que combate o câncer na cidade de Muriaé, na Zona da Mata. Isso aí. Antes da sua vida política, o senhor começou na fundação, ajudava trabalho filantrópico na fundação e surgiu a necessidade de entrar para a política, para a vida pública? Foi? A entrada minha na política ela é bem anterior. Na verdade, foi no meu período acadêmico. Eu fiz filosofia na PUC de Belo Horizonte e sempre fui muito ativo no diretório acadêmico, DCE, e ali a gente então tinha muitos círculos e ciclos de debates. Com isso me despertou interesse pela área política. Fiquei depois quase 20 anos na área empresarial e em 2011 para 2012 que eu então entrei para a área política. E posterior à minha entrada, não foi nem posterior, foi paralelo que eu fazia um trabalho também na fundação. Então, até o ano de 2020, eu sempre fui conhecido apenas como Grego. Fui prefeito da minha cidade de Muriaé até o ano de 2020, mas após as eleições para deputado em 2022, com o meu compromisso e comprometimento com a causa da Fundação, que é o enfrentamento, a prevenção e o combate ao câncer, eu então adotei o codinome Grego da Fundação. Deputado, o senhor é muito popular, né? O seu mandato é muito nas ruas, né? Nos municípios e tudo. Como que o senhor traz essas demandas do município para cá? Como que você vê a realidade do povo? Você consegue tentar fazer projetos que mudem a vida dos mineiros, não é isso? Com certeza. O principal é a gente manter sempre um diálogo frequente e em tempo real com os nossos apoiadores. São os apoiadores na ponta que detectam as maiores necessidades das suas cidades, dos seus distritos, das suas localidades e trazem até a minha assessoria. Eu tenho um corpo de assessores em Belo Horizonte, na Assembleia, e tenho também um gabinete regional na cidade de Muriaé, tendo em vista que a minha maior área de atuação é na Zona da Mata. E para reduzir a distância entre a área que eu atuo e atendo e a Assembleia, eu montei um gabinete regional em Muriaé para ficar mais próximo ao atendimento dos nossos apoiadores. O senhor está presidente da Comissão Extraordinária de Enfrentamento ao Câncer, né, o combate ao câncer. Quais que são os desafios que o senhor tem visto que o senhor acha que pode, de fato, intervir para mudar isso aqui? Assim, porque a gente quer um tratamento humanizado, né? As pessoas estão num momento de vulnerabilidade, né? O que o senhor acha que pode mudar, impactar? O que você está pensando em fazer para poder mudar isso, essa relação? Primeiramente, é muito importante essa Comissão Extraordinária de Enfrentamento e Combate ao Câncer aqui na Assembleia. Isso é uma demonstração da sensibilidade do presidente Tadeu Martins Leite para permitir, juntamente com a mesa, a criação e a manutenção dessa comissão extraordinária. Nós temos muitos desafios. O que eu vejo que um dos grandes desafios é o exame precoce para diagnosticar o câncer.
Por ele ser de responsabilidade da saúde primária, ou seja, dos municípios, há ainda um gargalo muito grande. Então, nós precisamos investir mais treinamento, mas, acima de tudo, mais recursos para os exames preventivos e diagnósticos precoces. Por quê? Pelas resoluções do Ministério da Saúde, os centros especializados no tratamento do câncer, eles só podem admitir o paciente após o diagnóstico. E o diagnóstico é de responsabilidade dos municípios. E muitas vezes a gente percebe um atraso muito significativo, comprometendo a vida, inclusive, de boa parte do paciente. Tendo em vista que o câncer, quando descoberto em fase inicial, a chance de cura é superior a 80%. Então, nós temos hoje, lá na Fundação, uma carreta de prevenção que visita semanalmente os municípios, levando os exames de Papa Nicolau, do colo uterino, de mama, de próstata através do PSA até o município. Mas isso só acontece porque há uma deficiência no município. Se não houvesse essa deficiência, não haveria necessidade da carreta da prevenção. Então, eu acho que um olhar que precisa ser prioritário é o investimento em diagnóstico precoce. Deputado, se o senhor me permitir, o senhor tem um filho com síndrome de Down, né? Como que é levar uma questão que é da vida pessoal sua em transformar em projetos de lei e em políticas públicas? Dimitrios é um jovem, hoje com 16, faz 17 anos em outubro, com síndrome de Down, e é o ser humano mais luxuoso que nós temos na nossa família. Todos que convivem com Dimitrios se encantam com a alegria, com a genialidade, com a generosidade da personalidade dele. E o meu dia a dia, o meu convívio, o meu cotidiano com o Dimitrios, ele me impõe, ele me obriga a ser um embaixador, ser um porta-voz de muitos que não têm voz, porque nós precisamos trabalhar muito. E eu sempre digo, não é cobrar da sociedade. Um dos grandes problemas para as pessoas com deficiência é a sua primeira aceitação no seio familiar. Nós precisamos trabalhar a célula família. Nós não podemos jamais exigir que a sociedade tenha uma aceitação, tenha um trabalho de inclusão, se a aceitação primeiramente não ocorrer na família. Então nós precisamos focar nisso. Paralelo, nós precisamos trabalhar na inclusão, na geração de emprego e renda. Nós precisamos trabalhar na ambientação. Não adianta apenas criar a vaga de trabalho. Se o ambiente não for acolhedor, não for preparado para que essa pessoa com deficiência seja acolhida e todos os demais compreendam que ela tem um tempo diferente, mas ela tem uma riqueza muito grande e que vai poder colaborar de maneira efetiva para a empresa, essa pessoa com deficiência, na maioria das vezes, se sente inferiorizada e muitas vezes estimulada até deixar aquela vaga ociosa por falta de acolhimento nos locais de trabalho. Perfeitamente. Eu também, na minha família, né, lá em casa, tem a Isabela, que ela tem uma doença rara, né, que é a KCNB1, tem 6 no Brasil, 40 no mundo inteiro. Então a gente vê de fato o que é, assim, às vezes ela não consegue brincar com o coleguinha no tempo do coleguinha, né? Então, assim, aí a gente tem que contar com empatia, né, das pessoas, né? Deputado, tem um projeto seu que é falado, muito falado, e que eu quero saber se realmente ele vai sair do papel e quais que são os benefícios, que é o teste da bochechinha, né? Quais que são esses benefícios desse projeto? Esse projeto ele é tão grande que ele deveria ter o nome de teste do bochechão, de tão grandão que é o projeto. Hoje, o Estado de Minas Gerais ele já está à frente
dos demais estados da federação, oferecendo o teste do pezinho ampliado, que detecta em torno de 60 doenças nos recém-nascidos. O teste da bochechinha é uma evolução. Através de uma coleta da mucosa bucal, nós podemos detectar mais de 300 doenças, através do DNA, precoces. E, como eu disse na questão do câncer, em doenças raras também, quanto mais cedo e precoce for o diagnóstico, mais rápido se inicia o tratamento, levando mais qualidade de vida e, na maioria das vezes, eliminando por completo uma sequela que poderia acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. Então, o teste da bochechinha, ele é uma inovação. E você perguntou de maneira objetiva, até que ponto ele sai do papel ou não? Importante dizer que nós temos um governador, Romeu Zema, com um secretário de governo, Marcelo Ar, muito sensível e comprometido com a causa das doenças raras. E aqui nós estamos trabalhando para que não seja apenas um projeto de divulgação e de publicidade. Não, é que ele tenha condições de ser ofertado através do SUS em Minas Gerais, com recursos do governo de Minas, para todos os recém-nascidos. Vai ser um ganho para a família, para os recém-nascidos, mas também para a política pública, porque o investimento nessa fase vai eliminar um gasto que muitas vezes seria ad eterno para a política pública. É super importante. Deputado, tem alguma coisa que é comum dos gregos para os mineiros? Nós gregos, eu falo nós porque eu sou grego e sou mineiro, sou filho de mãe mineira de Muriaé, de pai grego da Grécia, nós temos muitos pontos em comuns. Primeiro deles, hospitalidade. Segundo, gastronomia. Tanto a nossa gastronomia em Minas quanto a gastronomia mediterrânea na Grécia são fantásticas, com suas peculiaridades e diferenças, mas são gastronomias que encantam. Nós somos também, tanto grego quanto mineiro, são povos muito festeiros, que gostam de festa. Então são alguns pontos comuns, né, nesses dois povos. Deputado, nós vamos fazer agora um pinga-fogo, que eu vou fazer uma pergunta e o senhor responde sucintamente para não ter tempo de pensar mesmo. Ok. Um político. Presidente Arthur Bernardes criou a Universidade Federal de Viçosa, num rincão da Zona da Mata, levando conhecimento e tecnologia, uma das universidades federais mais conceituadas na América Latina. Um estadista. JK, sem dúvida, um grande mineiro. Um livro. Pequeno Príncipe, li na minha fase aí de infância para puberdade e me marcou. Somos responsáveis por tudo que cativamos. Um orgulho na sua trajetória. Ser filho de família muito simples. Minha mãe se aposentou como servente escolar na Prefeitura Municipal de Muriaé e o povo da minha cidade me agraciou e deu a oportunidade de ser prefeito da minha querida cidade. Um lugar de Minas que todos deveriam conhecer. Caparaó, mineiro, na região do Pico da Bandeira. Vale a pena. Um hobby que o senhor não abre mão. Ler jornal impresso. Sério? Papel. Inclusive, leio classificados, obituário, anúncio de tudo que você imaginar. O que é isso? Gosto. Um sonho que ainda pretende realizar fora da política. É difícil, porque eu acredito que jamais vou viver fora da política. A política sempre vai estar dentro de mim e eu sempre com ela. A política é uma das minhas paixões, mas eu acredito que fora, eu diria que eu mudaria a pergunta, se você me permitir. Fora de mandato. Fora do mandato. Fora de mandato eletivo, é continuar à disposição,
da minha comunidade, sendo sempre uma fonte de opinião e de aconselhamento. Deputado, queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os telespectadores nossos. O que os mineiros podem esperar desse restinho de mandato do senhor, consequentemente indo para a reeleição? Primeiro, reafirmo o meu compromisso com cada cidade que eu atuo, com cada companheiro, com cada companheira, porque é só com presença, com atuação, com atenção que a gente vai criar energia suficiente para a gente poder contribuir, retribuir cada voto que foi a mim confiado. Só para dar um exemplo, nesses últimos 7 dias, eu já visitei 7 municípios presencialmente, contando sábado, domingo. Então, quarta-feira passada eu estava em Belo Horizonte, quinta eu estava em Ubá, sexta eu estava em Santo Antônio do Aventureiro, eu já fui presencialmente em Viçosa, que é praticamente 1/3 do caminho para Belo Horizonte. Tive que voltar na minha cidade de Muriaé para participar de um evento em homenagem à Polícia Ambiental, que recebeu um novo destacamento. Voltei para Belo Horizonte, passando pela cidade de Mercês, visitei Silveirânia. Então, é estar onde o povo está e precisa que a gente cria empatia e credibilidade no mandato. Deputado, queria agradecer ao senhor por essa entrevista. O Banqueta na Assembleia de hoje foi com esse deputado carismático, pessoa do bem, pessoa que é despojada, acelerada no 320, né? O grego da fundação. Então, muito obrigado e sucesso no seu mandato, que o senhor continue tocando essas políticas públicas de inclusão, de saúde pública, que a gente precisa de pessoas como o senhor com fibra e garra para tocar esse trabalho aí. Eu que agradeço a você, Theo, aos internautas, e quero deixar uma mensagem. Somos humanos. Como humanos, temos problemas. Então, creia, você, independente da sua religião, você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Mantenha essa chama viva dentro de você. Alimente isso e você vai ver que o seu cotidiano vai ficar mais fácil, vai ficar mais alegre, vai ficar mais leve. É isso que eu desejo para você e sua família. Muito obrigado, gente. Um forte abraço e até a próxima.